Paz do Senhor. Amém? Vamos dar início a este culto nesse dia especial, Dia das Mães, segundo domingo de maio, dia 11 de maio. Vamos orar. Senhor, louvado, engrandecido, exaltado, glorificado, adorado, continua sendo e eternamente será o teu nome, Pai. Amém. Nós estamos aqui na tua casa, Senhor Deus, com o coração cheio de alegria, para louvar, para adorar o teu nome, para agradecer, Pai. E sabemos que somos e sairemos abençoados, porque o Senhor tem tudo de bom para nós. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. Pai, com os corações preparados para te louvar e engrandecer o teu nome, pedimos o teu Espírito Santo, para que tudo que seja feito aqui receba a tua aprovação. Amém. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Aleluias. Amém. Louvado seja nosso Senhor. Vamos abrir a Bíblia em Isaías 40. Isaías 40, versículo 1. Somente o primeiro versículo de Isaías 40. Isaías, capítulo 40, versículo 1. É um curto versículo, mas vem da parte do Senhor dizendo assim: consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Amém. Amém. Louvado seja. Que versículo maravilhoso, né? Esta é a ordem de Deus, né? Falando com Isaías, para Isaías dar essa ordem para consolar o povo dele. E nós também estamos aqui com esta função. O povo está oprimido, o povo está doente, o povo tem... Quem não está doente de enfermidade física, está psicológica, emocional, o povo está doente e precisa de consolo. E Deus nos coloca aqui neste bairro, aqui no alto do monte da caixa d'água, para levar o consolo a este povo. Tá? Que a gente receba esta missão dentro do coração, né? Que é um legado para nós levarmos o consolo. A gente só pode levar consolo quem já está consolado. Só pode levar consolo quem está em paz, né? Então nós temos essa incumbência, né? Essa paz que existe na nossa alma, né? Que só Jesus pode dar. Nós precisamos levar para essas pessoas. E com o tempo de Deus, eles também virão aqui ouvir a poderosa palavra do Senhor. Vamos com alegria cantar o hino 427 do Inário Evangélico. É um hino difícil e nós estamos em menos pessoas, mas não tem importância não. Nós vamos soltar a voz. 427. Vamos chegando, gente. Vamos chegando. O Senhor vai aquecer o coração de vocês. O Senhor vai aquecer o coração. E no 427. Nossa Senhora, isso é porque nem chegou o inverno ainda, parece. É verdade. Eu sou frienta. Rapaz, menino. 427. Aonde eu vou vir? Não, pode deixar, eu sou frienta. Esse cantor junto aí, tem mais um
Tenha compaixão de nós, Senhor, misericórdia, Senhor. Nos ajude que esse culto seja cultuado a Ti, Senhor. Seja cultuado a Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço, meu Pai eterno do céu, aceite esse culto que é de nosso coração, Senhor. É de todo o coração esse culto a Ti, Senhor. Abençoa a nossa vida, proteja a nossa vida, livra-nós, Senhor, de todo mal, de todo perigo, em nome de Jesus. Amém. Agradeço, Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Mateus 21, versículos 28 a 31. Mateus 21, 28 e o 31, só a primeira parte. Mateus 28, de 21, de 28 a 31, parte A. Mateus 21. Diz assim a palavra do Senhor. A parábola dos dois filhos. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha.
Respondeu ele: não irei. Mais tarde, porém, arrependeu-se e foi. Então o pai se dirigiu ao segundo filho e disse a mesma coisa. Respondeu ele: eu vou, Senhor. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Responderam: o primeiro. Amém. Ficar por aqui, que a igreja possa guardar essa palavra. O primeiro filho falou que não iria e foi. Depois se arrependeu e foi. O segundo falou que iria e não foi. Isso acontece muito no meio nosso, na igreja, né? A pessoa fala que vai e não vai. E aquela que você menos espera, falou que não vai, Deus empurra, toca, acende ela e a pessoa vai. É uma pena que isso seja normal, né? Jesus falou com a maior normalidade porque o ser humano é difícil, o homem é difícil de estar na presença do Pai, fazer a vontade do Pai, né? Fazer a vontade do Pai. Então, ele dá um exemplo aqui, Jesus, e que a gente possa também estar precisando dizer, quantas vezes a gente falou que ia e não fomos fazer a obra. Não, eu dou certeza, estarei lá, né? Mas aí aparece um monte de compromisso, um monte de coisa, e a igreja risca a igreja, né? Já tira do lugar a igreja. Então, que a gente possa refletir nesse momento, das vezes que a gente fala para Deus que vai fazer, quantas vezes a gente resolve, a partir de agora eu vou pegar firme com o Senhor. Quantas, né? Eu digo isso porque eu também já fiz isso. Não recentemente, faz tempo. Antes de entregar minha vida totalmente para Jesus, que agora ela é dele, agora não tem jeito, agora ele é a minha prioridade. É primeiro ele, segundo ele, terceiro ele, quarto ele, quinto ele. Aí para trás a gente pode, né? Mas eu digo isso porque eu também já fiz. Quantas vezes me falei que ia fazer, que eu tomei decisão, que eu ia mudar e acabou não mudando, né? Que a gente possa, nesse momento de confessar nossos pecados, lembrar dos momentos, mas lembrar com tristeza, igual aquele que se arrependeu, aquele que falou que não ia e se arrependeu e foi. Lembrar com tristeza. Eu sempre repito aqui que as pessoas estão com facilidade para responder contra o pecador, até zombar do pecador, rir do pecador. E o pecador merece choro. Não precisa chorar pelo pecado das pessoas. Você não pode rir, não. A pessoa falou que ia vir, eu sabia que ela não ia vir, sabia que ela ia vir, está vendo? Não, a gente tem que ficar triste. Eu sabia que não ia dar certo. Foi colocar esse pastor lá, sabia que não ia dar certo. Não, a gente tem que chorar pelas pessoas. As pessoas são pecadoras que nem nós, né? Eu lembro ainda com tristeza parcial, a alegria de saber que ela está no reino, a dona Raquel. Quantas quantas almas ela ganhou para Cristo, quantas vezes chorou, e até por esse servo que já esteve antes com ela aqui, ela orou muito por mim, essa igreja orou muito, e eu sempre falo que eu estou mais aqui primeiro porque eu tenho uma dívida de amor com esse lugar, uma dívida de amor. Me amaram muito quando eu estive aqui e eu voltei. Não é para pagar, não dá para pagar, mas pelo menos para tentar compensar o quanto me amaram, né? Então, e a Raquel foi uma das responsáveis, né? E a gente nessas oscilações de que fala que vai, não vai, que a gente possa nesse momento dessa palavra refletir. Quantas vezes falamos, vou mudar de vida, vou entregar, e hoje, meu irmão, minha irmã, é seu dia, entregue-se ao Senhor. Olha, vale a pena, viu? Vale a pena Ele ser a sua prioridade. Vale a pena. Vamos ter um momento de oração silenciosa, depois o irmão Wellington quebra o silêncio para a gente.
Senhor meu Deus, aqui na tua santa e gloriosa presença, Senhor, vem te pedir, Senhor, perdão pelos nossos pecados, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, lava-nos, Senhor, limpa-nos, Senhor. Que saímos em tua presença limpos, Pai. Que sem todos os nossos pecados, Senhor, seja jogado no mar do esquecimento, Senhor. Senhor, lavado, Senhor, pelo sangue do Espírito Santo, Senhor. Ó Senhor, meu Deus, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Senhor, que nós saímos daqui, cada um com sua bênção recebida, Senhor. Nós saímos daqui sem nada, Senhor, mas sim cheios da sua graça, do seu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém, Senhor. Amém. Com a mesma alegria que a gente cantou o hino 427, vamos cantar o 420. Volte algumas páginas para trás. Hino 420. E a terceira linha do estribilho, a gente repete sempre 2 vezes. A terceira linha do estribilho. Ceifeiros da Seara Santa, muito fracos, pobres sois, mais forte é Cristo vosso Mestre, avante, avante, pois. Os que confiam no Senhor, renovar-se-ão. Voarão e nas alturas, como águias serão. Amém. É bem neste versículo que nós vamos ler
palavra de perdão através do Isaías 40, que a gente leu, no versículo 29 a 31. Isaías 40, receba a proclamação do perdão, 29 a 31. Dá força ao cansado e multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fatigam. Eles tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Olha, o culto ele é a Deus, é feito para Deus. Mas Deus fala com cada um que está no culto. E eu tenho certeza que Ele está falando contigo. A gente traz a palavra que Deus manda. E hoje, graças a Deus, nós teremos a pastora Nancy para trazer a palavra para nós, em especial Dia das Mães, né? Ela foi a convidada e vai nos trazer. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar a cada coração, na necessidade de cada um. E até nos versículos isolados que a gente lê, a gente sabe o que a palavra fala, e a gente, é pela misericórdia de Deus, a gente fica com vontade de chorar aqui na frente, você acredita? De ver o povo tão duro, tão difícil de entender que a melhor coisa é entregar sua vida ao Senhor. A gente dói na gente, dói porque a gente sabe que é bom e a gente vê as pessoas sofrendo. Você sai aí meio-dia para ir levar comida ali embaixo da receita, encontra o pessoal na rua, você fica com dó, com misericórdia, sabe? As pessoas não tem sentido a vida sem Deus. A vida sem Jesus não tem sentido. Pessoas estão caídas nos sofás, caídas nas calçadas, nos degraus, uma vida empurrando o domingo para acabar logo, ou para chegar logo à noite para ir para o bar, empurrando a vida. Não tem sentido a vida das pessoas. E a gente dói muito, viu? E eu fico contente quando eu percebo que Deus traz a palavra exatamente para a alma do bairro. E Ele traz mesmo. Ele é poderoso para fazer isso. Ele sabe, e Ele tem misericórdia de todos. Por isso que Ele traz essa palavra. Então, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém. Que Deus possa nos abençoar. Eu vou dar um recado antes do ofertório. No dia 24 de maio tem um movimento, uma festa chamada Coração Aquecido. É um encontro, é o maior encontro da Igreja Metodista, na verdade, né? Nacional, é o maior. Foi nesse ano que John Wesley, no dia 24 de maio de 1738, ele sentiu o coração ligeiramente aquecido. O que aconteceu? Pode até acontecer hoje com o Hugo isso, né? Eu vou contar a historinha, você vai ver. Apesar que o Hugo veio cedo hoje, ele foi buscar a viúva. O que aconteceu com o John Wesley? Ele tinha ido evangelizar os índios e sentiu que ele mesmo não estava evangelizado. Ele mesmo não estava convertido. E ele lá no meio dos índios sentiu aquela, poxa, eu estou aqui, mas eu não tenho a fé, eu não tenho a confiança, né? Num dado momento, o navio começou a ter turbulência e o povo louvando a Deus, um povo que estava lá, diferente da religião de Wesley, e ele ficou abismado de ver aquele povo louvando a Deus e ele com medo. E ele percebeu que ele precisava se converter. Aí ele volta. Aí ele vai numa noite, um culto no lar, na rua Aldersgate. Ele não queria ir. Ele estava com a má vontade, ele não queria ir de jeito nenhum. Por ele não ia. Ele acabou indo, foi lá. Foi com má vontade.
Aí a palavra veio na alma dele. Ali ele mudou de vida. Num culto que ele não queria ir, num lar, uma casa, ele recebeu aquela palavra e transformou a vida dele. Aí ele foi o grande John Wesley. Ele queria ser, mas ele não conseguia se libertar de algumas coisas, né? Aí ele entregou a vida dele, pôs Deus como prioridade. Aí aquele homem andava de cavalo, não tinha carro, avião, não tinha nada. Ele pregava muitas vezes em cima do cavalo. Em cima do cavalo ele pregava. 5 horas da manhã, ele estava nas portas das minas de carvão, porque o pessoal saía das minas de carvão e ia direto para o bar. Então ele chegava no horário da saída para pegar o pessoal na porta da mina, e ali ele pregava a palavra, e ali ele ganhava almas para Cristo. Então no dia 24 de maio, é esse dia do coração aquecido. John Wesley diz que sentiu o coração dele ligeiramente aquecido na hora que a pessoa trouxe Romanos 5, tá? A justificação pela fé. Então eu queria dizer para vocês que vai ser esse encontrão nessa igreja Assembleia do Bom Retiro. Sabe, vocês conhecem, né? Então, vai ser lá, no dia 24. Depois eu passo para vocês um filme do bispo Marcos Garcia, que ele mandou um filminho para as igrejas, divulgando, tá? Eu passo, vai ser sábado, dia 24 de maio. Quem puder ir, o pastor Renato pediu para eu encarecidamente falar com o pessoal e tal. Eu sei que aqui quem for, talvez vá direto para a Funda, né? Porque eles estão programando ir de ônibus, alugar um ônibus ou van, alguma coisa lá, né? Mas então, como a gente tem menos pessoas aqui que tem, ele fala até do pessoal lá do centro, mas o pessoal do centro trabalha de sábado até as 4 da tarde. Eu até dei esse toque já para ele no áudio, sabe? Porque para não esperar, sabe? Porque o pessoal tem um trabalho secular, né? E vivem disso, né? Então, mas aqueles que puderem ir para representar Santa Gertrudes lá, tá? Nessa igreja Assembleia de Deus do Bom Retiro, né? Acho que é aquela do Jabes, né? Aquela do Jabes de Alencar. Então, depois eu passo o vídeo. É um filminho que está no meu celular. Eu mesmo ainda não assisti o filminho pela correria, tá? Não assisti o filminho, mas é filme curtinho, ele só convidando, tá bom? Eu passo para vocês, tá? Dia 24, se vocês puderem colocar no seu calendário ali, tá? Então, mas valeu pela história de John Wesley, né? E quantas vezes acontece? Eu vou dizer uma outra coisa. Uma vez, há uns 40 anos atrás, eu fui num culto no lar. Aí eu fiquei lá fora. Tinha bastante gente na sala, estava um tempo meio de calor. Aí eu falei, vou ouvir daqui. Aí o pastor abriu a Bíblia. Maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Eu falei, melhor eu entrar. É melhor eu entrar e ouvir a palavra lá dentro. Aí eu entrei e ouvi. A palavra ela vem, não tem jeito. E ela não faz curva não, ela vem direitinho na alma da gente. Eu ia ouvir lá fora, eu lembro que foi uns 40 anos, foi lá e tinha Arthur Alvim. Fui lá e ouvi essa palavra e falei, Deus, não tem jeito de fugir da palavra do Senhor. Ela vem certeira no coração da gente. Agora, aqueles que trouxeram essa oferta, é o momento oportuno, tá bom? Enquanto vamos cantar aquele Jesus te entronizamos, que é curtinho, né? Tem um que está no louvor, que é curtinho e é fácil, vamos ver se a gente consegue já ir assimilando a letra dele, que é bem pequeno o louvor. Ele vai ser bom até para tocar mais vezes na hora da oferta. Aí, Wellington. Glória a Deus.
Atente a letra do louvor. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui na sua casa, Pai, felizes, ó Pai, por podermos estar aqui hoje, Pai. Muito obrigado por isso que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que recebemos. E queremos te agradecer também, Pai, essas ofertas que estão aqui. Que elas sejam levadas ao teu trabalho. E que aqueles que puderam dar, o Senhor abençoe. Aqueles que não puderam também, Senhor, o Senhor abençoe. Do mesmo jeito. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Tudo vem de Senhor, e tudo que é teu damos. Amém. Nós vamos entrar já no momento de louvor e eu queria só dar aqui uma coisinha. Na igreja central lá, nós vamos ter uma lembrancinha simples, um chaveirinho para as mães, tá? Amém. Vou começar aqui pela Nancy. Amém. Tá? É uma coisinha bem simples. Amém. Obrigada. Tudo certo. Para as mães. Eu vou ainda assim aproveitar
essa pausa, rapidão, eu trouxe também uma trufa, tá? Eu que faço trufa. Ah, delícia. E eu trouxe. Podemos louvar. É uma homenagem às mães, tá? Parabéns. Vamos declarar que é bom estarmos aqui louvando a Deus, amém? Com frio, mas com o coração quente na presença do Senhor, amém? Glória a Deus. As palmas. Bom estarmos aqui louvando a Deus. Oh
Deus nos abençoar. Que esta união nunca volte para nós. Glória a Deus, amém? Disse que está friozinho, vamos ficar de pé um pouquinho, vamos bater palma, vamos cantar bem alegre para a gente esquentar, né? Tá frio, né? Eu deixei para você orar por você, não quiser falar. Sim. Tá? Deixei para você orar por você, não quiser falar. Ah, sim. Se você quiser usar para oração. Amém, amém. Vamos fazer mais oração? Amém. O pastor Roberto vai orar com alegria, amém? E celebrar Jesus com alegria, né? Amém. Amém. Senhor, meu Pai, muito obrigado. Sim. Muito obrigado, meu Pai. Mais uma vez te agradecemos, meu Pai, por nós estarmos nessa terra. Obrigado pelo que o Senhor tem feito em nossa vida, meu Pai. Meu Pai, perdoe que às vezes a gente fica olhando para outras coisas e não vemos as pequenas coisas que o Senhor tem feito em nossa vida e do jeito que o Senhor tem nos honrado, meu Pai. Muito obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, meu Pai. Só o fato de nós hoje ter acordado com vida, meu Pai, já é um grande milagre. Meu Pai, só nós estarmos com saúde, meu Pai, já é um motivo de gratidão, meu Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, meu Pai. Meu Pai, estamos vivendo verdadeiramente a Tua palavra, aquilo que o Senhor diz aqui no Salmo, meu Pai, que o Senhor nunca viu um justo mendigar o pão, porque eu sempre entro com providências. Obrigado por tudo, desde agora e para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos celebrar com júbilo, com alegria, amém? Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Porque Jesus vive, nós podemos crer numa manhã. Amém? Nós podemos
nós temos que levar, como o pastor falou no começo, essa mensagem de esperança para as pessoas, né? O inimigo tem trabalhado para poder manter as pessoas em casa, não prestarem atenção na palavra, né? Como a parábola da semente, né? Para que elas escutem e a palavra não desça aos seus corações e não produzam frutos, né? Mas a Bíblia fala que nós temos que ser perseverantes. A palavra perseverança ela deve fazer parte da vida do cristão. Falam que nós somos chatos, mas não somos chatos, porque amamos as pessoas e queremos que elas também vivam essa vida que nós vivemos, salvos em Cristo Jesus, amém? Nós vamos cantar esse cântico em nome de Jesus, declarando para todo mundo ouvir que porque Ele vive nós podemos crer no amanhã, amém? Glória a Deus. Preparando a imagem para aquela mais alta e já fica aqui no pescoço dela. Então hoje nós temos alegria. A irmã Nancy está conosco já desde setembro e a gente precisa dela até para fazer liturgias aqui conosco, pregações. Então hoje ela vai trazer, ela já tem experiência,
eu vejo até pelos estudos bíblicos que ela dá aí para o povo, e falar também dessas crianças que estão aí, vieram de São Paulo, eles moram com a avó e hoje eles estão aqui, os demais ficaram com as mães lá, tá? Então, mas esse vieram aí, obrigado, viu? Essa família bonita do Nicolas, né? Mateus é Nicolas. Nicolas, Nicole e Mateus. Nicole, Nicolas e Mateus. Obrigado, viu, por vocês terem vindo, tá bom? E, pastora, vem cá. Deus te abençoe, tá? Eu usei muito você em oração, porque ela canta, acaba a voz, chega nessa hora. Eu sei disso, fica cantando o culto todo, chega nessa hora e tá sem nada, tá? E no frio a voz congela. Deus te ilumine. Amém, pastor. Obrigada, viu? Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, irmãos, mais uma vez. Paz já com todos, amém? Amém. Glória a Deus. Eu queria primeiro, antes da gente abrir a palavra do Senhor, você pode preparar a sua Bíblia em Provérbios 14, a partir do versículo 1, amém? Glória a Deus. Provérbios 14, versículo 1, amém? Vamos orar ao Senhor com grande alegria que estou aqui, né, recebi o convite do pastor Gutenberg. Irmãos, fiquei 9 anos trabalhando com criança, então assim, eu peguei 9 anos para as crianças. Então não estranhe, eu tenho uma linguagem assim mais, né, para atingir as crianças, mas é o jeito que Deus, né, me usa, né? Então vamos agradecer ao Senhor, porque eu tenho certeza que nós vamos hoje extrair da palavra de Deus grandes lições para a nossa vida, amém? Porque esse é o objetivo. É a gente ler a palavra e ela fazer sentido para a nossa vida. É a gente trazer a palavra, seja do Novo Testamento, seja do Velho Testamento, é você tirar lições para a sua vida no dia a dia. Amém? Porque é muito bom nós estarmos na casa do Senhor, a gente estar na igreja, cantar, louvar, dar glória a Deus e aleluia. Agora, amanhã, a gente vai acordar e nós temos uma vida para viver. Nós temos famílias, nós temos trabalho, colegas de trabalho, escola, tantas pessoas que você encontra, e aí como que você vai se comportar, né? E hoje, como é um dia especial, sabemos que o Dia das Mães são todos os dias, né? Mas hoje, aprove aí o mundo separar um dia para homenagear as mamães, então hoje a gente vai direcionar a palavra às mamães, tá bom? Em nome de Jesus, que vai servir para os filhos também, amém? Porque eu tenho certeza. Nem todos aqui são mães, né? Eu não sou mãe de natural, mas tem um monte de filho do coração aí, né? Mas uma coisa eu tenho certeza, que filho você é, né? Você teve uma mãe ou tem uma mãezinha, isso é certeza, então todos nós somos filhos, né? Vamos agradecer ao Senhor por esse tempo maravilhoso, seja um tempo muito proveitoso na presença do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos nessa noite te agradecer pela tua presença neste lugar. Que privilégio, Senhor. Nós podemos estar aqui reunidos em teu nome. E eu quero te agradecer, meu Pai, por este convite tão especial, Pai, porque eu tenho estudado, Senhor, tenho estudado, meu Pai querido, a origem da igreja metodista, Pai, a vida de John Wesley, a vida do irmão dele, Charles, a vida da Susana Wesley, pessoas, meu Pai, que dedicaram as suas vidas, meu Pai, a favor do Evangelho, a favor de levar a mensagem da cruz para todos os povos, Pai. E a vida deles, meu Pai, tem servido de inspiração para nós, Pai. E eu te louvo, Pai, porque temos o pastor Gutenberg também, que tem sido uma inspiração para nós. E tantos outros, meu Pai querido, que têm se dedicado a sua vida a te servir. E principalmente, Pai, a pregar a tua palavra como verdadeiramente ela é. Sem enfeites, sem distorções, sem manipulações, com interesses escusos. Mas não, Pai, o interesse é somente ganhar as almas para o Senhor. E eu te louvo, Pai, me sinto muito privilegiado nesta noite e quero te agradecer, ó Deus, por esta rica oportunidade e que a tua palavra venha verdadeiramente a falar em cada coração aqui. Eu te agradeço em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém? Louvado seja Deus. Queridos, eu vou ler um versículo muito conhecido que está lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 1, que fala assim, ó: toda mulher sábia
edifica a sua casa, mas a tola com a própria mão derruba. Olha só, né? A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Hoje, especificamente, por ser o Dia das Mães, eu vou fazer uma troca. Nós vamos trocar a palavra mulher por mãe. Aí vocês vão entender a mensagem, tá bom? Porque tem mulher solteira, casada, com mãe, né, com filho, sem filho. Nós vamos falar hoje especificamente com as mães, né? Então, se a gente trocar aqui a palavra, vamos colocar assim, olha: toda mãe sábia edifica a sua casa, mas a mãe que é tola, com as suas próprias mãos ela derruba. Amém? Isso é muito sério, muito sério. Então, o que é uma mãe sábia? Né? A gente fala muito de sabedoria, né? Deus me dá sabedoria, eu quero ser uma pessoa sábia. Então, o que é uma mãe sábia? Uma mãe sábia é aquela que cuida, é aquela que educa, é aquela que orienta, é aquela que corrige, tá? Que às vezes a pessoa pensa assim: eu amo meu filho, não vou falar nada que vai ficar chateado. Não, tem que corrigir. Quando você corrige, você mostra que você ama. Amém? E ela ama. O que é uma mãe tola? É uma mãe que faz tudo ao contrário. Não cuida, não educa, não corrige, não orienta e não ama. Aí você vai falar assim: pastora, mas tem mãe que não ama seu filho? Infelizmente tem. A gente não vê no noticiário mãe matando filho, afogando, dando veneno. E quanto mais os dias vão passando, mais coisas piores vão acontecendo, porque é cumprimento da palavra que essas coisas terríveis iriam acontecer. Por quê? Pela falta de amor, pela tolice das pessoas, né? Quando nós falamos em sabedoria ou tolice, tá? Quando eu falo seja sábia e não seja tola, né? Não seja tola, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de comportamento, né? Nós estamos falando de comportamento. E nós vamos ver como que o comportamento de uma mãe, ela interfere diretamente na vida de um filho. Olha a importância de uma mãe, né? O comportamento da mãe, ela vai interferir diretamente na vida do filho. Se ela for sábia, os filhos vão ser de um jeito. Se ela for tola, eles serão de outra forma. Amém? E eu separei aqui alguns exemplos de comportamentos de mães na própria Bíblia. Amém? Porque a Bíblia, ela é rica em exemplos para nós. Então, nenhuma história está na Bíblia à toa. Nenhuma história, nenhuma parábola, nenhum fato real. Tudo que está na Bíblia tem um propósito e tudo tem uma lição para nós. Tem gente que fala assim: mas eu não vou ler o Velho Testamento, porque o Velho Testamento é do passado, é velho, o Antigo Testamento tem que ficar lá no passado. Mas se está na Bíblia, ele foi escrito no passado, mas ele traz lições ricas e poderosas para a nossa vida hoje. Como nós podemos aplicar isso para a nossa vida hoje, né? E eu separei 6 mães da Bíblia que tiveram comportamentos sábios e ajudaram os seus filhos. Amém? 6 mães. E separei também uma mãe que teve um comportamento tolo e que também prejudicou a vida dos seus filhos. E nós vamos estudar isso por quê? Porque a gente quer que vocês sejam, né, nós sejamos mais sábios do que tolas. Amém? A primeira mãe que eu separei está lá em Êxodo, capítulo 2, versículo 3. Logo depois de Gênesis, nós temos Êxodo, que todo mundo conhece, a mãe de Moisés. Quem lembra o nome da mãe de Moisés? Jô? Gente, escola bíblica. Joquebede. Amém? Joquebede. O que aconteceu no tempo de Joquebede? Vocês lembram? O povo de Israel crescia em número. Eles começaram porque as mulheres eram muito férteis e eles cresciam em número. Então assim, os reis da época, o governador da época, olhou assim e falou assim: olha, esse povo está crescendo muito. Se eles se multiplicarem muito, eles vão dominar a gente.
Então, para que eles não dominem a gente, o que nós vamos fazer? Vamos matar os meninos, os primogênitos da família. Vamos matar os meninos da família. Então, houve uma grande matança de criança naquela época dos meninos, para que eles não crescessem, não se fortalecessem como um povo, né? E um dos meninos que nasceu naquela época, quem foi? O grande Moisés. E a Bíblia diz que quando ele nasceu, era um menino muito bonitinho, muito gordinho, muito fofo. A mãe olhou para ele e falou: não pode matar meu filho. Aí ela teve uma ideia: vou colocar ele num cestinho, né? Vou colocar ele no rio. Pediu para a irmã dele observar para onde ia o cestinho, e no fim da história vocês já sabem que ele foi criado pela filha do faraó, né? Do rei. O que acontece? Essa mãe, ela foi o quê? Qual o exemplo que ela deixa para nós? Ela foi corajosa, vocês concordam? Que coragem, né? Você pensa, você tem seu filho e você tem que tomar uma atitude para preservar a vida do seu filho, né? E a atitude que você toma é botar ele no cestinho e jogar ele no rio. Se você joga uma criança dentro de um cestinho dentro do rio, o que pode acontecer? Ele ser devorado por um, né, jacaré, pode vir um vento e virar o cestinho, poderia acontecer muitas coisas com ele, mas ela não, ela foi corajosa, ela colocou o menino no cestinho, usou a coragem para que ele fosse levado pelo rio e fosse cuidado por uma outra pessoa, né? E no final vocês sabem da história que ela acabou sendo ela mesma a cuidar do filho, porque a outra filha dela viu e falou: mamãe, olha, pegaram lá o bebê e tal, então eu vou te apresentar para você cuidar do seu próprio filho. Uns até brincam, né, porque a Joquebede foi a primeira mulher a receber o Bolsa Família, porque ela recebeu para cuidar do próprio filho. Recebeu o dinheiro do governo para cuidar do próprio filho. Então uns brincam falando que é o primeiro Bolsa Família. Mas, enfim, ela teve coragem de fazer algo que a princípio seria uma loucura. Uns poderiam falar para ela: você é louca, você largou seu filho, você jogou seu filho no rio, mas preservou-lhe a vida. E às vezes, mãe, você precisa deixar seu filho ir. Você precisa tirar ele debaixo da sua asa e falar assim: vai, siga seu caminho, e deixar ele seguir, para que ele venha a crescer. E a Bíblia fala que Moisés se tornou um grande líder. Ele pôde estudar, ele pôde se formar, né? E depois ele foi o grande líder do povo da mãe dele. Olha que coisa linda. Por quê? Porque ela deixou ele ir. Amém? Então a lição que nós tiramos de Joquebede é: sejamos mães corajosas. Não fica com os filhos embaixo da asa achando que isso vai preservar a vida deles, e eles vão ficar sempre ali, né? Não sabendo, não tendo atitude, não sabendo que rumo tomar. Por quê? Porque você fica embaixo da asa da mãe. Libera, deixa aí, né? Quantas mães choram, de repente o filho recebe uma oportunidade para estudar fora, né? Para estudar numa outra cidade, para fazer uma coisa para ele crescer, e a mãe fica ali segurando. Então vamos lembrar de Joquebede, que ela liberou ele para que ele não morresse, mas para que ele vivesse. Amém? E olha que lindo a história do que orgulho para essa mãe ter sido mãe do grande Moisés, né? Depois tem vários feitos que ele fez. Tem uma outra mãe também na Bíblia, que é a mãe que está em 1 Samuel, no capítulo 1, que também é uma história bastante conhecida de vocês, da gente, né? Que é a história de Ana, né? Quem lembra? Ana, ela ia para a casa do Senhor, e a Bíblia diz que ela chorava. Por que ela chorava? Ela chorava porque ela não tinha filhos. E naquela época era uma vergonha a mulher não ter filhos. Era algo que as pessoas olhavam e desprezavam a mulher pelo fato dela não ter filho, né? Então ela chorava porque ela queria muito ter filho. Vocês conhecem a história dela, de Ana, Penina desprezava ela, zombava dela, porque Penina era fértil e dava vários filhos para o marido, né? E a Ana não. Mas a Ana, ela não esmoreceu, ela não desanimou. Ela ia para o templo e ela chorava: Senhor, me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho.
E ela chorava, 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 e ela tinha fé que ela ia ter esse filho. Porque se ela não tivesse fé, ela não iria no tempo chorar. Vocês concordam? Se eu creio que não vou receber, por que eu vou chorar? Por que eu vou buscar Deus? Por que eu vou ficar na presença de Deus pedindo uma coisa que eu sei que eu não vou receber? Mas ela não. Então, Ana, eu classifico ela como a mãe de fé. Ela teve fé. Só que ela fez algo muito interessante. Ela quis tanto ter esse filho, que quando ela teve esse filho, o que ela fez? Ela entregou ele para Deus. Olha que coisa linda, né? Então assim, olha que desprendimento dessa mãe, que quis tanto ter um filho, mas quando ele nasceu, ela falou: Senhor, eu entrego ele para ti. Você vê que é meio parecido, né? Parece um pouco parecido com a história de Joquebede, mas Joquebede, ela teve a coragem, porque ela arriscou, porque o menino poderia ter morrido no rio, né? Agora Samuel não, ele nasceu perfeito, estava nos braços dela, mas ela foi ao templo e falou assim: Senhor, eu entrego este filho que eu desejei tanto, né? Que parecia até que ela amava mais o filho do que a Deus, mas ela provou para Deus que ela amava mais a Deus do que ao filho, que tanto ela desejava. Tanto é verdade que ela entregou a bênção que ela recebeu para o Senhor. E a gente sabe que Samuel foi um grande profeta. Olha, estão percebendo o comportamento da mãe e o resultado na vida do filho? É isso que vocês querem que vocês guardem nesta noite. Comportamento da mãe, resultado na vida do filho. E ele se tornou um grande profeta. Amém? A terceira mãe que eu queria separar aqui, falar para vocês, está em 1 Reis, capítulo 3, versículo 16. Eu não vou ler ele todo, porque a história é um pouco longa, mas eu vou resumir a história. A história é a seguinte: existiam duas prostitutas, grávidas. Uma teve um filho, passou uns dias, a outra também. O que aconteceu? Na hora de dormir, uma deitou em cima da criança e ela faleceu. No meio da madrugada, o que ela fez? Ela foi lá e trocou as crianças. E no dia seguinte, a mãe que acordou falou assim: olha, esse filho aqui não é meu, não. Esse filho não é meu. Então ela viu que tinha alguma coisa errada. E a Bíblia fala que elas chegaram diante do rei de Salomão e falou assim: olha, nós duas tivemos filhos, só que essa mulher matou o filho dela e trocou o filho morto dela, deu morto para mim e pegou o meu filho e ficou com ela. O rei olhou, falou: como vamos resolver esse problema, né? E começou aquela discussão: não, porque o filho vivo é meu, não, a outra não, porque é meu, porque é meu, porque é meu, porque é meu. O rei, investido de sabedoria, o que ele fez? Simples assim: você fala que o filho é seu, e você fala que o filho é seu. Tá bom, vamos resolver esse problema. Peguem a criança, pega a espada, parta no meio e dá metade da criança para uma, dá metade para outra. A mãe que tinha matado o filho e trocou, o que ela falou? Nem meu nem seu, parte a criança no meio. A mãe verdadeira falou assim: não mate a criança, dê o filho para ela. Gente, que nome nós podemos dar para essa mãe? Mãe renúncia. Ela renunciou o direito de mãe para deixar o filho com a outra, para preservar-lhe o quê? A vida. Olha que coisa linda. Ele a preservou, né? Ela ia ficar sem o filho, ia dar para outro que matou o dela, mas para quê? Para que a vida dele fosse preservada. Essa era a verdadeira mãe. E por conta dessa atitude, o rei falou assim: dê para ela esse filho, porque ela sim é a verdadeira mãe. Porque uma verdadeira mãe, ela renuncia a sua vida em prol dos seus filhos. Uma verdadeira mãe, ela renuncia às suas vontades, né, seus desejos, até mesmo os seus sonhos, muitas vezes, em prol do seu filho. Amém? Mas eu digo para você, mãe, se você renunciou a alguma coisa na sua vida em prol do seu filho, você pode ter certeza que a sua renúncia não foi em vão. Deus, Ele vai te recompensar. Amém? A Bíblia não fala depois a sequência, como esses filhos cresceram, mas eu tenho certeza que, conhecendo a palavra de Deus, eles foram muito, esse filho foi muito abençoado. Por quê? Porque teve uma mãe que
que renunciou algo a favor dele viver, né? Ela falou: eu prefiro estar longe do meu filho, mas ele vivo, do que ele comigo e partindo no meio. Agora a outra era a mãe? Não, a mãe foi mãe só pariu, porque no coração dela não tinha sentimento nenhum, nem pelo filho verdadeiro dela e muito menos pelo outro que não era dela. Amém? Então que a gente guarde esse terceiro exemplo de mãe, a mãe que renuncia. Então, se você, mãe, já precisou renunciar algo da sua vida, renunciar seu tempo, renunciar um trabalho, renunciar um sonho, alguma coisa em prol do seu filho, né? Deus está dizendo para você nesta noite, através da sua palavra, que você vai ser recompensado em nome de Jesus. Amém? Quarta mãe que eu queria citar para vocês. Agora a gente vai, essas 3 mães que eu citei, elas estão no Velho Testamento. Aí eu separei aqui 3 mães do Novo Testamento. E uma das mães que eu separei é a mãe de Jesus, né? A mãe de Jesus. Gente, naquela época, as mocinhas, né, descendentes de Israel, o povo de Israel não foi escolhido como um povo, não foi escolhido para escrever a Bíblia, para ser o povo de Deus por um mero acaso. Ele foi escolhido por quê? Porque o povo de Israel é um povo que guarda as suas raízes, eles guardam as suas origens. Se você conversar com um verdadeiro judeu, ele sabe de que tribo que ele é. Ele sabe. Das 12 tribos, ele sabe: eu sou de Levi, eu sou de Judá. Eles sabem por quê? Porque toda a linhagem vai passando de pai para filho e eles sabem de onde eles vieram. Não é como nós, né? Malemar a gente sabe quem foi nosso bisavô. Agora, quem foi o tataravô, o tataravô, ninguém sabe, a gente não sabe de onde que a gente veio, não é verdade? Então, assim, um povo que preserva as suas raízes, que preserva a tradição, que preserva a sua história. Quando o anjo falou para Maria que ela ia ser mãe, ela conhecia a profecia. Muitas mocinhas daquela época sabiam que uma virgem seria, né, engravidada do Espírito Santo, para que através da vida dela viesse o Messias, que iria salvar o mundo. Eu acredito até que entre elas ficavam assim: será que vai ser você? Será que vai ser eu a escolhida? Devia ter esse buchicho, sabe? Essa conversa, tipo, que Deus vai escolher para carregar no ventre o Messias, o Salvador do mundo. E aprove a Deus escolher uma mocinha chamada Maria, uma serva do Senhor. E ela, quando recebeu essa incumbência, o que ela fez? Ela fez uma oração, né? Existe aqui na Bíblia o Cântico de Maria. Ela fez uma oração e ela falou, né? Cumpra-se em mim a tua vontade, Senhor. Então, Maria, eu coloco aqui como a mulher serva, né? Ela foi serva de Deus. Deus teve um propósito na vida dela, com o filho dela, e ela obedeceu. E eu falo para vocês, é fácil você saber que Deus te deu uma promessa de um filho e depois você saber que ele vai morrer numa cruz. Pior morte que tinha na época era a morte de cruz, né? Olha o sofrimento. É a serva sofrida, mas obediente, sabendo que, embora viesse todo esse sofrimento para ela, porque Jesus seria morto pela humanidade, né? Mesmo assim, em momento nenhum na Bíblia você vê ela falando, ou orando, dizendo assim: Deus, faz isso com meu filhinho não, Deus, faz isso não. Ele é um jovem, um moço bonito, faz isso não. Em momento nenhum você vê ela desobedecendo a Deus ou desrespeitando a Deus em preservação do seu filho. Pelo contrário, ela foi serva do começo ao fim. Até naquela passagem que fala que Jesus estava numa festa e acabou o vinho, ela fala: fazer tudo que ele mandar, né? Às vezes as pessoas divulgam aí uma frase que fala assim: pede para a mãe que o filho faz, né? Mas na verdade essa frase não é bíblica.
Porque pediram para a mãe o vinho e ela falou assim: olha, Jesus acabou o vinho. Ela foi falar com o filho. Vocês estão entendendo? Então assim, ela foi serva, ela foi obediente, ela recebeu a graça de Deus para carregar no seu ventre o Salvador, né? Não questionou em momento algum e ela foi serva até o final. Mas eu quero ler com vocês, quando Jesus estava sendo crucificado, eu quero ler essa passagem com vocês que está lá em João, capítulo 19, versículo 25. Ela acompanhou todo o sofrimento do seu filho até o momento em que ele foi para a cruz e ele faleceu. Olha o que está escrito aqui, ó, João 19, 25. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe. Imagina você, mãe, imagina seu filho sendo assassinado, sendo morto, né? Qual seria a sua reação? Mas ela foi serva até o final, porque ela sabia que Deus tinha um propósito na morte de Jesus. Ela foi serva, ela foi obediente, né? E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e também Maria Madalena. Então ela cumpriu o chamado, né? Ela foi chamada por Deus para ser a mãe do Messias e ela cumpriu até o final como uma serva. Então aquilo, minha irmã, Deus colocar no seu coração para você servir a Deus, faça. Não questione, não reclame, não fica buscando soluções, né, para situações. Entrega para o Senhor, só sirva e obedeça, porque Ele tem o melhor para nossas vidas, né? E ela foi tão agraciada que a Bíblia diz que depois que Jesus Cristo morreu, com certeza ela chorou, ficou triste, mas a Bíblia fala que ela estava no grupo quando o Espírito Santo veio e desceu sobre o povo que estava reunido no templo. Então assim, ela foi cheia do Espírito Santo, ela foi agraciada em saber que o filho dela, embora tenha sido morto numa cruz, ao terceiro dia ele ressuscitou. Amém? Importante, você que tem pregado a palavra de Deus para seu filho, para sua filha, com insistência, saiba que Jesus, a Bíblia diz assim, que quando nós lançamos uma palavra, ela não volta vazia, sem cumprir aquilo para o qual ela foi lançada. E quando você lança para uma pessoa, para o seu filho, uma palavra de salvação, às vezes até naquele último fiozinho de vida, ele vai lembrar daquela palavra. E um dia, assim como Maria, né, soube da ressurreição de Jesus e da promessa que um dia todos vão ressuscitar e se encontrar eternamente com Jesus, um dia aquele filho que partiu, aquela filha que partiu, olha que promessa linda, você vai reencontrar. Olha que coisa linda, né? O choro, a Bíblia fala que ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Às vezes o choro da noite dura anos, né? São anos sem o filho, com saudade do filho, saudade da filha, que saudade, que saudade, que saudade. Mas você vive crendo na promessa de que um dia Jesus vai voltar e todos se verão novamente, né? Haverá um grande reencontro e nunca mais a morte vai nos alcançar. Amém? Então, com Maria, nós aprendemos o que? A sermos serva, obediente, crentes nas promessas de Deus. Amém? Olha que lição linda nós tiramos da vida de Maria, né? Uma outra mãe também que eu separei aqui no Novo Testamento é uma mãe que a Bíblia não fala que ela estava orando, tá? Mas mesmo assim ela recebeu uma bênção. Essa mãe, ela está lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11. E
Diz assim, ó. E aconteceu que no dia seguinte, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de uma mãe que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando, tocou o caixão, e os que o levavam pararam e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta. Vocês lembram que é Timóteo, né, gente? Timóteo foi um discípulo de Paulo, né? Olha o que diz aqui, ó. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também habita em ti. Olha que mãe sábia, olha que família linda. A palavra de Deus já vinha da avó, passou para a mãe, que passou para o filho, Timóteo, e a Bíblia chegou até nós. Amém? Através, com certeza, do trabalho de Paulo, através de Timóteo e tantos outros que foram evangelizados. Então, e hoje assim, muito lindo, tá? É a primeira vez assim que a gente congrega numa igreja reformada, né? Uma coisa assim que eu acho muito linda é essa tradição de mãe para filho, né? A irmã Hilda está aqui desde a fundação, e quem está junto aqui com ela? Seu filho. Daqui a pouco o Hélio vai ter uma renquinha de filho que vão estar onde? Servindo o Senhor também, na presença do Senhor. E é assim, meus irmãos, é aí o que aconteceu com essa mãe, né? Ela aprendeu da mãe dela, da vovó Lóide, ela aprendeu a palavra e passou esse conhecimento da palavra para o seu filho Timóteo. Então, que nós sejamos essa mãe professora, essa mãe mestre, essa mãe que gasta tempo com o seu filho para ensinar para ele a palavra de Deus. Amém? Hoje está tudo tão corrido que é mais fácil você dar um doce, dar um dinheirinho para o seu filho e falar: sai daqui, vai, deixa minha paciência, vai lá fazer suas coisas, vai lá brincar. Raramente você senta com o seu filho para estudar a palavra de Deus. É raro, é raro. Eu estou procurando, na medida do possível, sempre que eu vou na casa da minha enteada, né, eu tenho uma netinha do coração, coloquei um propósito no meu coração, porque de uns tempos para cá, como as minhas crianças cresceram, então eu não tenho mais os pequenininhos, né, eu já tenho os pré-adolescentes e os jovens, né. Então aquelas criançadas que eu cuidava, lá 50, 60 crianças, já não existe mais, porque já está tudo grande. Aí Deus colocou no meu coração para a gente investir hoje nos jovens. Mas eu tenho uma netinha de 4 anos. Se eu não investir nela agora, entendeu? Vou perder esse tempo. Porque a criança, até uns 6, 7 anos, ela está com o seu sistema nervoso em formação. Isso é científico, né? A psicologia explica, isso é científico. Então, assim, se você não aproveitar a infância da sua criança e trazer para ela tudo aquilo de melhor que você tem para oferecer, depois você não pega mais. Por isso que é muito difícil a gente fazer um trabalho para trazer aquele que é mais velho para Jesus. Por quê? Porque aquela semente da palavra não foi plantada quando deveria ser plantada. Assim como ela foi plantada em Timóteo, vamos ter a mamãe Eunice como um exemplo de mãe, né, que gastou o seu tempo ensinando seus filhos. Então, mãe, não tenha preguiça, gasta tempo, seja seu filho, seja seu neto, seu amigo está o seu filhinho está em casa, sua filhinha está lá com as amiguinhas, gasta um tempinho, pega um versículo. Ontem eu dei para ela o livrinho Sem Palavras, não sei se vocês conhecem, livrinho Sem Palavras, né? Ele tem a cor preta, branca, vermelha, verde, e cada cor é algo da salvação, né? Então, a cor escura é o pecado, o vermelho é o sangue de Jesus que foi derramado na cruz, que limpa o nosso coração, que nos dá esperança, né? Que nos traz a bênção, que é o dourado, e nos traz a esperança de que
Jesus um dia vai voltar para buscar a sua igreja. E ela foi ensinando, aí ela foi, a mãe dela chegou do serviço, falei, vai lá, conta pra mãe como é que é a história, né? E ela contou direitinho lá. Aí chegou a outra avó, contou direitinho também a história, ficou só ouvindo assim, falei, que bênção, né? Então essa criança, ela aprende muito fácil, e é esse momento que a gente tem que gastar o nosso tempo para ensinar. Eu falei para Deus, Senhor, esse ano eu vou dedicar minha vida para os jovens, mas eu não vou perder a minha netinha, não vou gastar tempo com ela, quero ensinar ela para que ela cresça no temor, respeitando os princípios da palavra, porque ela vai ser uma grande serva de Deus, eu tenho certeza disso. Mas para isso acontecer, cada um de nós temos que plantar a nossa sementinha, amém? Temos que plantar a sementinha para que ela venha brotar. Vocês viram? Não dá para falar de todas as mães da Bíblia, é muita mãe. Mas essas 6 mães, olha quantas lições trouxe para nós esta noite. Vamos relembrar? Joquebede, a mamãe corajosa, né? Às vezes você precisa, né, desmamar seu filho, soltar a rédea, né? Precisa como é que fala? Cortar o cordão umbilical, né? Tem que cortar o cordão, tem que cortar, deixar aí. Um dia o Elton chega e fala assim, mamãe, recebi uma proposta, vou trabalhar lá no Japão. Não, filhinho, fique com a mamãe. Não, mãe, deixa ele ir, vai trabalhar lá. Sabe, você tem que cortar o cordão umbilical. Seja corajosa, deixa, ore, interceda, Deus vai guardar. Se Deus quer, se é para o crescimento, se é para ele ser uma grande pessoa, deixa ir. Então Joquebede, a nossa mãe, coragem. Ana, a nossa mãe de fé, né? Fé, que fé, né? Ela creu, ela sabia que Deus podia dar aquilo que ela estava pedindo, Deus deu a maior bênção que ela podia receber na vida dela. E ela não reteve, ela pegou a bênção dela, mostrou para Deus, Deus, era a coisa mais importante que eu queria na minha vida, mas agora eu entrego ela para o Senhor, para que nós possamos entregar nossos filhos para o Senhor, amém? Para que Deus use eles da maneira que eles quiserem, não é verdade? Quando que a mãe de John Wesley ia saber que ia se tornar esse grande herói da fé, né? E tantos outros, aí Moody, tantos outros que fizeram assim obras grandiosas, né? E seus nomes ficaram escritos na história, né? Vamos lembrar daquela mãe também que renunciou o seu direito de mãe para que o seu filho não morresse, coisa linda, né? Não, se é para ele ficar vivo, filho para ela, dá o filho para ela, mas mesmo assim Deus falou, não, eu te restituo o seu filho, porque o filho é seu, porque você verdadeiramente é a mãe. Uma verdadeira mãe renuncia a sua vida pelo seu filho, né? E infelizmente, né, irmãos, muito tamanho egoísta, né? Eu conheci histórias de mãe que deixou o filho dentro do barraco, fechou e as crianças foram comer, porque a mãe foi para balada, foi para festa, não levou as crianças foram comer e a casa pegou fogo e as crianças morreram. Então assim, há muitas histórias tristes de mães que não renunciam a sua vida de festa, de balada, de prostituição, deixa os filhos ao Deus dará, largados, e os filhos acabam morrendo, né? Por quê? Porque não renuncia, né? Quer satisfazer o direito da sua carne, né? Primeiro a carne e depois os filhos. Mas eu digo para você, se um dia você renunciou algo da sua vida em prol do seu filho, pode ter certeza que você fez o correto e Deus vai te recompensar com filhos maravilhosos, amém? Que vão te dar orgulho em nome de Jesus. Aí falamos sobre Maria, a grande serva do Senhor, né? Obediente, amém? E que viveu as promessas e o cumprimento da promessa do Senhor sobre a vida dela. Glória a Deus. A mamãe viúva de Naim, né? Que sem abrir a boca, só ali, triste no seu coração, teve a sua oração, teve o desejo seu respondido. Então não é sempre que a gente vai ficar falando para Deus, não. Deus ouve o seu coração, amém? Então se a palavra não vier na tua boca, não fica triste não. Ai, o pastor era tão bonito, ai, pastor, ai, irmã Mito, não era tão bonita, eu não tenho essas palavras bonitas para orar. Não tem problema não. Vai, chore na presença do Senhor e a tua lágrima Deus interpreta e dá aquilo que você precisa, amém? E a última mãezinha que nós falamos é a Eunice, que foi uma mãe professora, uma mestra, que gastou seu tempo para ensinar
a palavra de Deus para seu filho. Amém? Ele também foi um grande servo de Deus. Agora, para encerrar, eu vou encerrar com uma mãe, que eu peguei na Bíblia de exemplo como uma mãe tola, tá? Uma mãe. Essa mãe está lá em Gênesis 25, logo no comecinho da Bíblia. Glória a Deus. Peguei um exemplo de uma mãe, que teve um comportamento tolo, né? E está lá em Gênesis 25, versículo 21. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava a Jacó. Essa mãe é a Rebeca, esposa de Isaque. A Bíblia fala que Isaque, ele gostava mais de Esaú, porque ele caçava, e o que ele caçava, ele cozinhava lá, ele gostava mais. E Rebeca amava mais a Jacó. Gente, vamos aprender com essa mãe. Pior coisa para uma mãe fazer é fazer acepção de filhos. Pior coisa para um filho é ele sentir que a mãe gosta mais de um do que do outro. É um sentimento horrível. E ele carrega esse trauma para a vida inteira. Isso é muito ruim. Eu sou de uma família, eu tenho vários irmãos, porque eu tenho vários meios irmãos, né? Eu tenho irmãos por parte de pai, irmão por parte de mãe, só que filho mesmo de pai e da mesma mãe, nós somos em 3. A minha irmã do meio falava assim: o pai gosta mais de você e a mãe gosta mais do caçula. E ela ficava no meio achando que ninguém gostava dela, mas não era verdade. Não era verdade, a mãe gostava de todo mundo, imagina, né? Então assim, mas quando há famílias que há acepção de pessoas, você elege um filho para você amar mais, para você gostar mais, você está na verdade não amando esse filho, você está destruindo a sua família. Então, se Deus está trazendo para nós essa palavra, é para a gente parar, pensar na nossa vida, o que nós estamos fazendo? Será que eu estou fazendo acepção de pessoas? E dentro da minha própria casa, será que eu estou amando mais um em detrimento do outro? Como está sendo a minha atitude? Porque vocês sabem depois o que aconteceu na história, a rixa que houve entre os dois, inclusive ao ponto de Jacó roubar a primogenitura que na verdade era de Esaú, entendeu? Assim, então com essa mãe Rebeca que fez algo tolo, foi uma mãe tola, por fazer acepção de pessoas, ela, para vocês terem uma ideia, ela ajudou Jacó a enganar o pai. Olha que nível de tolice que ela cometeu. Então assim, quando a pessoa faz acepção de filhos, pende mais para um lado de um do que para o outro, ela ajuda ele até a fazer coisas erradas, enganando até o próprio pai. Então, vigia, não vamos fazer acepção de pessoas e principalmente dos filhos. É claro, cada um tem uma característica, cada um tem um jeito. Aprenda a respeitar. Não é mais quietinho? Respeite. Um fala mais? Respeite. Né? Mas não julgue dizendo que esse aqui é pior, esse aqui me ajuda mais, esse aqui ajuda menos. Não julgue, porque nem os dedos da mão são iguais, cada um é de um jeito, mas todos fazem parte de uma mão só. Amém? Amém. Então, temos que vigiar nessa parte. Às vezes, a mãe tem uma afinidade, às vezes, com uma filha a mais, que nem eu tenho mais afinidade com a minha mãe, eu venho mais pra cá, tudo. Mas eu tenho uma irmã que ama minha mãe demais e minha mãe ama muito ela também. Então, não é que ela me ama mais porque ela me vê mais vezes. Não, o amor é igual. Entendeu? Então a gente tem que amar e não fazer acepção, porque para os filhos isso é muito cruel. E ele carrega esse trauma para o resto da vida. Amém, meus irmãos? Amém. E falando das mães, quero fechar essa mensagem dizendo o seguinte: não é porque a pessoa é mãe que ela é perfeita, viu? Viu, filhos? Tá? Todos nós somos filhos, né? A mãe não é um ser perfeito. Ela é um ser humano que tem suas dores, seus problemas, né? Ela não é perfeita. E tanto ela não é perfeita que Deus já previu isso na Bíblia. E nós vamos encerrar a palavra de hoje com um versículo que está em Isaías 49, versículo 15. Agora Deus está falando com cada um de nós. Porventura, pode uma mãe, uma mulher, se esquecer tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre?
né? Porque a gente fala assim, nossa, mas mãe é mãe cuida, mãe zela, mãe, né, renuncia, mãe se desdobra para cuidar do seu filho. Mas a palavra está perguntando, será que uma mãe que cria seu filho, né, o filho do seu ventre, né, pode se esquecer desse filho? A Bíblia diz assim, mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Amém? Então, nós falamos aqui sobre as mães. Nós vamos deixar bem claro, mãe não é um ser perfeito, tem suas falhas. Tem as mães sábias, as mães tolas. Até as sábias têm seus defeitos, as tolas têm momentos de sabedoria. O que nós queremos dizer aqui, vamos pegar esses exemplos para a nossa vida, colocar em prática, lembrando que ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito, e pode acontecer sim, da mãe muitas vezes fazer uma besteira, fazer uma bobagem, e não lembrar, puxa, eu fiz essa besteira, mas eu tenho meus filhos. Ela não lembrou. Mas a Bíblia diz que ainda que ela fez uma bobagem, uma besteira, não pensou nos filhos, Deus está dizendo para você, eu não me esqueço de você. Amém? Eu não me esqueço de você. Então, mediante essa palavra, eu quero orar pela sua vida. Amém? Quero que você feche seus olhos, em nome de Jesus. Pai querido, Pai maravilhoso, Deus de toda a glória, de todo louvor, de todo o poder. Quero te agradecer nesta noite, Pai, por poder compartilhar com os meus irmãos nesta noite a Tua palavra. Nesse dia especial, meu Pai, que nós sabemos que foi um dia criado pelo homem, mas não tem problema, porque nós também participamos, meu Pai, aqui dessas comemorações com alegria, mas nós sabemos que o Dia das Mães são todos os dias. Amém. Mas o Senhor preparou esse dia e nós consideramos esse dia especial. E mais especial ainda, Pai, é a oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos aqui para aprender sobre a Tua palavra. Amém. Hoje, nesta noite, Pai, nós pegamos exemplos, Pai, são tantas mães, tantas mulheres na Bíblia que nós ficaríamos aqui a noite inteira estudando, a noite inteira meditando. Mas aprova o Senhor nos dar essas mães, Pai, essas 6 mães que tiveram atitudes sábias e uma mãe que teve uma atitude tola, Pai. Oh Deus amado, que nós possamos, meu Pai, guardar esta palavra e que nós sejamos, Pai, corajosos como Joquebede. Possamos ser pessoas de fé como Ana. Possamos, meu Pai querido, ser pessoas que muitas vezes, Pai, renunciamos o nosso eu, o nosso ego, muitas vezes, Pai, em prol das almas, em prol dos filhos, que possamos renunciar, Pai. Possamos, ó Pai querido, ser menos egoístas e possamos, meu Pai, renunciar tudo em prol do Teu reino e em prol da nossa família, meu Pai. Possamos verdadeiramente ser servas assim como Maria foi, ela teve um chamado de Ti, em momento nenhum ela questionou, mas pelo contrário, ela foi serva, obediente até o fim. Mesmo vendo seu filho sendo morto, ela não questionou a Deus. E nós não devemos questionar a Sua vontade, Pai, mas que nós possamos obedecer até o final, crendo nas promessas. E que nós possamos, meu Pai querido, saber que nos momentos que as palavras não vêm na nossa boca, na nossa oração, que nós possamos sempre lembrar que o Senhor colhe as nossas lágrimas, o nosso sentimento, o nosso coração, e que o Senhor interpreta e ouve o nosso clamor, mesmo que seja em silêncio. O Senhor atende a nossa oração, o desejo do nosso coração, quando é segundo a Tua vontade. E que possamos, meu Pai querido, gastar o nosso tempo. Aqueles que estão mais tempo na fé, que sabem mais, conhecem muito da palavra, que possamos gastar tempo com aqueles que são novos, Senhor. Possamos gastar tempo com eles para ensiná-los sobre a palavra, sobre os princípios da palavra, para que eles também cresçam no conhecimento da palavra e aprendam, meu Pai querido, cada vez mais. Aleluias. E que eles possam, no final, Senhor amado, ganhar, Senhor amado, principalmente a bênção maior, que é a bênção da salvação. Aleluia. Aleluia. Oh, meu Pai querido, porque através do conhecimento da Sua palavra, nós chegamos, meu Pai, a conhecer Jesus como o único, verdadeiro e suficiente Salvador. Aleluia. Eu te louvo, Pai. Que nós não sejamos, Pai, essa mãe tola que faz acepção de pessoas. Que a gente não venha fazer acepção de pessoas novas na igreja, dos novinhos da fé,
Todos que chegarem para a tua casa, Pai, que possamos tratar de maneira igual, não fazendo acepção. Pode chegar sujo, pode chegar, meu Pai querido, do jeito que for, nós possamos recebê-los como filhos, filhos amados do Senhor. Oh, meu Pai querido, que cada mãe aqui não venha, meu Pai, querer fazer acepção dos seus filhos carnais, porque isso traz grande guerra, destruição nas famílias. Pai, eu oro, cada um que está aqui, Pai, que tem a sua mãezinha. Alguns já perderam a sua mãezinha, ela já está na glória, mas muitos têm a sua mãezinha viva, Pai. Eu peço pela minha mãe, eu peço, meu Pai querido, pela mãe do Nicolas, da Nicole, da Yasmin, do Mateus, oh, meu Pai querido, onde a Rafaela está, meu Pai. Pai, ela já foi tua serva de te servir na tua casa, Pai. Oh, Deus, ela cantava, ela tem uma voz linda, maravilhosa para cantar louvores, Senhor. Onde quer que ela esteja neste momento, meu Pai, que teu Espírito Santo venha tocar no coração dela, Senhor. Que ela seja uma mulher verdadeiramente transformada pelo teu Espírito Santo. E eu te louvo, Pai, porque como está escrito na sua palavra, o Senhor não esquece dos seus filhos. E o Senhor não tem esquecido dessas crianças, Pai. O Senhor tem cuidado da vida de cada um deles, suprindo as suas necessidades, trazendo ele para os seus caminhos. E eu creio, Pai, que eles ainda vão ser muito felizes e vão se alegrar muito em família na sua presença. Amém. Eu coloco a avó Maria na sua presença. Amém. Eu coloco hoje as mãezinhas que aqui estão, a nossa irmã Meire, a Vilma, a irmã Hilda, amém, e tantas outras que hoje não puderam estar aqui conosco, meu Pai querido, a Lídia, a irmã Sara, todas as mãezinhas desta igreja, meu Pai. Eu apresento elas diante da sua presença e peço que o Senhor as alcance onde quer que elas estejam. E oro, meu Pai, para que elas sejam sábias, mulheres sábias, porque a mulher sábia vai edificar a sua casa. Amém. E eu te louvo, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando a sua palavra, e te agradeço, Pai, pelos meus filhos espirituais. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus, e as palmas louvam ao nosso Deus, Senhor. Amém. Glória. Assim agradeço a oportunidade, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Nos abençoe a todos. Nossa gratidão à doutora, pastora Nancy, tá? A gente agradece, e a gente está fazendo um casamento espiritual aí, né, com a metodista, Nancy, junto, né, com o Roberto. Amém. Por quê? Porque vai ter lutas, e eu sei que a Nancy vai enfrentar lutas aqui também, com a gente, junto conosco. E nós vamos lutar junto, porque tem muita coisa para se fazer aqui neste bairro, na obra. E ela chegou como um apoio, como uma mão, já desde setembro conosco, tem nos ajudado, e a gente precisa de muito dela, tanto para pregar mais vezes, quanto para ajudar na liturgia, quanto para ajudar na orientação de ensinos de instrumentos musicais e outras coisas, dons que ela tem. Então nós vamos sugar o máximo que puder. Bem-vinda! Bem-vinda, que a gente tira aqui até o couro. Tá? Bem-vinda, venha firme, que tem muita coisa para se fazer, e muito obrigado pela palavra que você trouxe para a igreja e para o bairro, tá bom? Vamos só cantar, ela já orou, vamos cantar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus